Olá, meus amores, bom dia ou boa tarde, não sei a hora que vocês estarão acessando. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Bom dia, família. Bom, na nossa primeira videoaula de ontem foi sobre os 5 sentidos. Espero que tenham gostado, né? Porque o Tchê não tem muita prática ainda nesse negócio de gravação, não. Então, a cada dia eu espero melhorar, né, um pouco mais para vocês nos quesitos de iluminação, do som. Então, eu peço que vocês tenham um pouquinho de paciência que vai melhorando a cada dia, tá bom? Então, a nossa videoaula de hoje também é baseada na nossa apostila. Então, peguem a nossa apostila e quem estiver aí com vocês, ajude a abrir na página 157, na família dos 3 números, olha. Então, o dono da família é o 1, é o número 100, ó, 157. Nós estamos na casa do 100 agora, né? Já passamos da casa do 100. Abriram? Então vamos lá. Então a primeira coisa que eu observei a hora que eu abri nesta página foi essa imagem linda, colorida, né? Então nessa obra aqui, adultos e crianças dividem a cena. Então, na obra do Militão dos Santos, que é esse autor que está logo aqui abaixo, depois nós vamos falar um pouquinho dele, nós podemos observar vários elementos. Então, você aí com a mamãe ou com o papai, com quem você estiver, observe a cena e relata aí para quem estiver com você quais são os elementos que você está observando. O que você observou? Bom, a tia Eliane aqui observou o quê? Eu observei que tinha muitas crianças, foi o que mais me chamou a atenção, muitas crianças. Tinham alguns adultos também, mas não tanto quanto crianças, né? Eu observei também que tinham moradias, tinha até uma capelinha, né? Uma igrejinha. Brinquedos também, observei muitos brinquedos. E brincadeiras, né? Onde há brinquedos, tem brincadeiras. Observei também algumas árvores e muitas outras atividades, certo? Também podemos observar nesta cena que as brincadeiras, elas são feitas ao ar livre. Ele retratou as brincadeiras ao ar livre, assim como naquela obra lá do Ivan Cruz, lá dos 5 sentidos. Lembram da festa de aniversário? Ela também estava sendo realizada ao ar livre. Não tem coisa melhor, não é? Então, nesta imagem aqui, o autor, ele aborda também as brincadeiras como forma de interagir em espaços diferentes, interagirem socialmente em espaços diferentes. Ou seja, o que são espaços diferentes? O que é interagir? Interagir é brincar com outras crianças, né? Mesmo que não são aquelas que você já conhece, mas crianças que você vai aprender a conhecer, interagir socialmente, interagir com outras crianças do mesmo bairro, ou crianças da escola, ou de uma festa de aniversário, né? Interagir socialmente em espaços diferentes. Espaços diferentes é o que eu acabei de dizer, é na escola, o espaço da escola, ou é no espaço do playground do prédio, ou aí na vizinhança do seu bairro, né? Ou numa praça. Então, isso é um espaço de convivência, né? Muito bem. Nós também observamos na imagem que tem vários brinquedos e brincadeiras. Entre os brinquedos, nós podemos destacar, eu observei que tinha cavalinhos de pau, tinha bonecas, petecas, bolinhas de gude, tinha bolas, enfim, uma infinidade de brinquedos, não é? Mas também tinham brincadeiras. O que eu observei que tinham a brincadeira da amarelinha, de pular corda, tinha a brincadeira da peteca, da soltar pipa e uma infinidade de brincadeiras. Muito bem. E graças a Deus, gente, graças a Deus que muitas dessas brincadeiras ainda permanecem hoje em dia, são praticadas hoje em dia, porque é uma forma de interagir, de aprender com o outro. E é muito, sem contar que é muito saudável, não é? Muito saudável. Então, ao interagir com as outras crianças, elas aprendem o quê? Aprendem uma com as outras, aprendem a se relacionar, aprende a dividir o brinquedo, aprende a esperar a sua vez, né, de brincar, aprende a ser gentil, companheiro e outras coisas, né? Ser companheiro, solidário ali acima de tudo, né?
Então, olha só que legal, gente, ao interagir com o outro, né? Nós aprendemos muito, muito. Por isso que é importante essa interação com o outro, tá bom? Muito bem. Então, aqui nós temos o Militão dos Santos. Ele é um artista que nasceu em Pernambuco e aprendeu sozinho a desenhar suas pinturas. Suas pinturas são coloridas, cheias de detalhes e mostram cenas do dia a dia na cultura brasileira. Então, o que a tia falou? É uma pintura, uma obra cheia de detalhes, cheia de riquezas, de muita cor, né? Muita criança, muita brincadeira, muitos brinquedos. É um cenário maravilhoso, certo? Muito bem. Então, agora, virando a folha na página 158, nós vamos discutir um pouquinho sobre essa cena. Então, lá vamos trocar algumas ideias. Quais brinquedos e brincadeiras aparecem nesta obra? A tia já citou algumas, né? Brinquedos. Por exemplo, nós temos ali a peteca, a corda, né? Burquinha, tem um parquinho, tem boneca, bolas, uma infinidade de brinquedos, tá? Número 2. Há algum brinquedo ou brincadeira que você não conhece? Então discuta aí com a mamãe, ou com o papai, com quem você estiver, que dentro dessas infinidades de brincadeiras e brinquedos que nós acabamos de ver, se tem alguma brincadeira, algum brinquedo que você ainda não conhece, que você ainda não brincou, tá? Número 3. Você já brincou de alguma dessas brincadeiras? Com quem você costuma brincar? Ah, eu já brinquei de bola, de futebol, brincava sempre com os meus amigos na escola, ou o meu amigo do time de futebol. Ah, eu brinco com bonecas, com as minhas amigas da escola, né? Então discuta aí em casa com a mamãe ou com o papai. 4. Você aprendeu algumas brincadeiras com alguém da sua família? Então discuta com o papai e com a mamãe que tipo de brincadeiras vocês aprenderam com eles. Eu garanto que vocês aprenderam muitas. E a mamãe e o papai também aprenderam lá com o vovô, com a vovó, lá quando eles eram pequenos. A tia Eliane também. A tia Eliane, quando era pequena, eu aprendi muitas brincadeiras com a minha mãe. Por exemplo, antigamente não se usava comprar bonecas, né? Antigamente a minha avó fazia bonecas com retalhos de tecido, com sabugo de milho. Então, era tudo muito improvisado. Não é como a modernidade de hoje em dia, não é mesmo? Número 5. Brincar com os amigos é muito legal, ou se é, né? O que é preciso para ter uma boa convivência durante as brincadeiras? Então, foi aquilo que a tia Eliane falou. Ao interagir com o outro, você está aprendendo muitas coisas. Você está aprendendo a respeitar o amigo. Você está aprendendo a dividir, esperar a sua vez, né? Então, é muito importante essa interação, porque você está aprendendo muito com o outro e o outro aprendendo com você também, certo? Então, aqui nas atividades, vamos lá. Número 1. As brincadeiras retratadas na obra Brinquedos e Brincadeiras acontecem em qual espaço? Nós já falamos. Ó, primeira alternativa. Elas acontecem ao ar livre, na escola ou dentro de casa. Ah, acertou quem disse ao ar livre? Isso mesmo. Então, vamos assinalar um xizinho aqui na primeira alternativa, correto? Muito bem. Número 2. Observe a pintura de Militão dos Santos e preencha as colunas da tabela com o que se pede. Então, agora nós vamos preencher primeiro essa coluna onde trata das atividades dos adultos, tá bom? Eu já volto, já já. Olá, estou de volta. Então, a tia preparou aqui agora na lousa, onde eu vou preencher, vou ajudar vocês a preencherem as atividades dos adultos. Se nós voltarmos lá na imagem, nós vamos poder perceber que tem alguns adultos praticando algumas atividades diárias. Então, lá em cima, onde tem o mar, vocês perceberam que tem um adulto remando um barquinho? Vocês viram aqui em cima? Então, é uma atividade, ele pode estar pescando, não é mesmo? Tá pescando. Aqui ao lado, ó, do lado, canto direito da apostila, nós temos, no canto esquerdo, quer dizer, né? Uma pessoa trabalhando numa roça, né? Plantando algum alimento. Tem uma senhora também levando alguns alimentos aqui. Um senhor também carregando alguma coisa aqui, ó. Deve ser, eu não enxergo direito, tá muito pequenininho, mas ele deve estar carregando algum objeto também. Tem algumas pessoas aqui, uma senhora, uma freira, né? Algumas pessoas observando, cuidando das crianças, tá bom? Então, nós vamos
lá naquele espaço onde diz atividade de adultos, então nós vamos lá escrever. A primeira atividade que a tia colocou ali foi um homem plantando. Então nós vamos escrever aqui. Eu sei que o espaço é pequenininho aí, tem que escrever bem pequenininho. Aqui a tia vai escrever também bem miudinho para poder caber no espaço. Vocês podem copiar um pouquinho acima aqui, ó, que dá certinho, tá bem? Como as crianças têm a letrinha um pouquinho maior, então pode começar aqui, ó, nessa parte de cima, né? Então eu vou começar lá, ó. Um homem. Um homem, tá? Aí, como o espaço de vocês é pequeno, vocês podem colocar aqui embaixo. Um homem, ó, plantando. Um homem plantando. Então, essa é a nossa primeira resposta. Um homem plantando. No segundo espacinho, eu vou escrever outra atividade. Tinha um homem lá, um homem remando o barquinho, né? Pode ser que ele esteja pescando. Então, eu vou colocar lá. Um homem pescando. Um homem pescando, certo? Então, nós observamos que tinha um homem plantando, um homem remando. O que mais? O que mais que nós podemos observar lá? Que tinha também uma senhora com uma criança no colo. Uma senhora com uma criança no colo. Então, eu vou colocar lá. Uma senhora cuidando de uma criança, né? Ou das crianças, né? Pode ser. Então, se vocês observarem bem, nós tínhamos lá o homem plantando, bem no canto esquerdo da apostila, um homem pescando lá no mar, né, no alto da imagem, tinha um homem pescando. Também tinha uma senhora cuidando das crianças, né, porque tem sempre que ter um adulto por perto cuidando, né, observando as crianças para que elas não se machuquem e que não aconteça nada de errado, certo? E na nossa última alternativa, nós tínhamos lá uma senhora, lá pertinho daquele senhor plantando, ela estava carregando alguns alimentos numa bacia, né, na cabeça. Então, nossa próxima alternativa. Uma senhora carregando alimentos. Então, tinha uma senhora carregando vários alimentos na cabeça, né? Poderia ser o quê? Algumas verduras, algumas frutas, né? Muito bem. Então, a tia vai continuar e vocês em casa, vocês podem ir parando o vídeo, né, aos pouquinhos, para poder copiar as respostas dos exercícios, tá bom? Tá? Porque senão o vídeo ele fica muito extenso e vocês têm que, fica um pouco cansativo, tá bom? Então, vocês podem ir parando o vídeo e copiando os exercícios, combinado? Muito bem. Agora, nós vamos colocar aqui também as atividades que as crianças estavam realizando nesta imagem, tá bom? A tia vai preparar o quadro de novo, eu já volto. Muito bem, estou de volta. Bom, agora nós vamos escrever algumas atividades em que as crianças estão realizando. Por que essa atividade está pedindo atividades de adultos e atividades de crianças? Por quê? Porque elas são muito diferentes. Atividade de crianças é brincar, se divertir, ir à escola, né? São atividades diferentes do adulto. O adulto, ele pratica atividades que são próprias de adultos. Por exemplo, fazer o plantio dos alimentos, pescar. São atividades que demandam muito esforço físico. E isso não convém às crianças ainda, não é mesmo?
tá? Então, nós vamos lá escrever as atividades das crianças. Então, a tia colocou aqui que eu ali observei muitas atividades de crianças. Por exemplo, tinham crianças pulando corda, crianças brincando de amarelinha, crianças brincando com burquinha, com arcos, né? Então, eu vou colocar algumas delas aí. Se vocês quiserem colocar outras que vocês observaram também, fiquem à vontade, tá bom? Então, a primeira delas, a tia colocou aqui, pular, corda, ó, corda. Vocês perceberam que aí nós temos duas palavras, pular e corda. Vocês perceberam o espacinho que a tia deixou entre uma e outra? Isso, quando eu tenho duas palavras ou mais, eu tenho sempre que deixar um espaço entre uma e outra para que a frase ou o texto não fique truncado, para que a gente possa entender melhor a leitura, tá bom? Então, nós temos lá, pular corda. Outra atividade. Tinham crianças jogando futebol, né? Então, vamos lá, jogar bola. Então, tinham crianças jogando bola. Então, jogar bola. Jogar bola. Tinham várias crianças jogando bola, jogando futebol, certo? Uma outra atividade que eu observei, que tinham crianças brincando com perna de pau. Vocês já brincaram de perna de pau? É muito divertido, não é? Então, vamos lá. Perna de... Olha, outra palavrinha diferente. E pau. Olha lá. Pau. Perna de pau. São 3 palavrinhas diferentes, então eu tenho que deixar um espacinho entre elas, tá bom? Muito bem. Então, agora eu tenho lá, a última que eu observei, dentre várias lá, foi a amarelinha, o jogo de amarelinho, que a gente brinca na escola. Não brinca na escola de amarelinha, de pular corda, de fazer circuito, e brincar de boneca, de brinquedos, várias atividades que nós realizamos na escola. E aqui eu observei ali que as crianças também brincam de amarelinha. 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 Isso, muito bem. Se nós fôssemos colocar todas as atividades, não teríamos, né, espaço. Mas existe uma infinidade de atividades ali de crianças, tá bom? Então, vamos para a página 159. Como eu falei, vocês podem ir parando o vídeo para poderem copiar os exercícios, tá bom? Então, nós vamos dar continuidade. Nós temos aqui a atividade número 3, certo? Eu já volto.